Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do programa de formação para automação avançada no PJE. O webinar de hoje ele é especial, nós voltamos hoje a falar sobre inteligência artificial, dessa vez com mais um caso de uso. O webinar de hoje nós vamos tratar do uso de inteligência artificial no PJE a partir dos modelos de IA que tem no Synapses. Vários tribunais já desenvolveram modelos de inteligência artificial. Esses modelos foram colocados na plataforma, no Synapses, que está em produção, e é possível já implementá-los via chamada de fluxo no PJE. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui, vou mostrar quais são os modelos que tem lá hoje, possíveis casos de uso nesses modelos, porque isso não está fechado. Lembrando que nessa proposta que nós temos para a plataforma, para o Synapses, o modelo não está vinculado a um determinado caso de uso. Como ele trabalha como serviço, nós estamos falando de inteligência artificial como serviço, você pode aplicar esse modelo de mais de uma maneira, isolado ou em conjunto. Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela. Acredito que todos estão enxergando. E vamos começar. O tema de hoje é isso, né? Como usar modelos de inteligência artificial que estão no Synapses e aplicá-los no PJE. Quais são os modelos que já existem hoje, que já estão lá à disposição como serviço? Vou listar esses modelos aqui. Triagem de grande massa foi um modelo desenvolvido pela equipe de Rondônia, em que, a partir de determinados tópicos, temas do processo, não vinculados à tabela processual, mas temas como banco, saúde, etc., é possível categorizar esses processos e usá-los para uma triagem, por exemplo, na distribuição de atividade no gabinete de um desembargador. Obviamente, poderia ser utilizado para outras coisas, mas ele foi pensado dessa maneira, mas ele já está disponível. E, claro, poderia ser novamente treinado, dependendo do tema que se deseja. Aqui tem uma questão importante, antes de falar sobre os demais modelos. Vários desses modelos precisarão de treinamento, de um treinamento específico com base na massa de dados que o tribunal tenha. Por isso, vários deles exigirão a implantação do Codex, que é o que faz a extração, o tratamento, o OCR e o envio para o Codex em nuvem para ser utilizado no treinamento dos modelos. Outros não há necessidade, mas eles já estão disponíveis para uso. Esse outro modelo, ele analisa a petição inicial, lembrando que há também um modelo, que eu acabei não colocando aqui, que ele identifica de um conjunto de documentos qual deles é a petição inicial. Ele é um modelo. Essa é a petição inicial desse conjunto de documentos. Você sabe muito bem que, dependendo da instalação do PJE, de como houve o peticionamento, a petição inicial pode não ser o primeiro documento e pode não estar em HTML. Então, existe um modelo que identifica, essa é a petição inicial. E dentro dessa petição inicial, por exemplo, há um outro modelo que identifica, aqui tem pedido de justiça gratuita. E aí você pode imaginar, se você tem a informação, a partir do uso da IA, que aquela petição inicial tem um pedido de justiça gratuita, o que você poderia fazer com essa informação? Poderia fazer uma certidão automática, poderia fazer concluso ao juiz para despachar, para analisar o pedido, poderia, a partir de outras informações, um conjunto de outras informações e essa informação, esse modelo, já preparar uma minuta de despacho? Enfim, existe um modelo que identifica se na petição inicial tem justiça gratuita. Existe um outro modelo que identifica também na petição inicial qual é
classe processual provável para aquela petição inicial. Então, ele tem uma acurácia bem alta, que vai definir, que vai te dizer se aquela classe processual, aquela classe conforme a TPU, se está coerente, por exemplo, com a escolha feita pelo advogado no momento da distribuição da petição inicial. O que você poderia fazer com essa informação, aproveitando esse modelo? O outro também da TPU é o assunto, em que ele identifica dentro da petição inicial qual é o assunto ou os assuntos daquela pretensão. O outro é o pedido de liminar. É possível, também analisando a petição inicial, saber se ali tem um pedido de liminar e aí tomar uma decisão em relação a isso, por onde e por que caminhos, quais decisões poderiam ser tomadas. Então, há um modelo que identifica isso. Há um outro modelo que identifica o tipo de decisão. Se aquilo é uma decisão, uma decisão liminar, se é uma sentença, se é um despacho, enfim. Ele identifica, a partir do texto do magistrado, qual é o tipo de decisão proferida. Há um modelo para isso. Existe um outro modelo que aqui é muito buscado há uma demanda muito grande que está disponível e que ele identifica no conjunto, na petição inicial, se há similaridade entre aquela petição inicial analisada e outras que estão no PJE. É possível fazer essa análise de similaridade e aí o que você poderia fazer com essa informação. O outro modelo, ele permite que você identifique em um acórdão quais são as partes deste acórdão. A ementa, o dispositivo, a fundamentação, enfim, ele é capaz de identificar as partes do acórdão. O outro modelo, ele foi pensado, ele é bem interessante nesse sentido, ele identifica a similaridade também, mas de minutas. Então, das minutas encaminhadas para o magistrado. Imagine que o juiz tem lá 300, 400 despachos, mas nem todos são iguais. E seria interessante, talvez, ele saber quais são iguais para fazer uma assinatura em lote. Confere aqui uma similaridade, e ele pode tomar uma decisão em relação a isso e potencializar muito o uso da dia a dia de trabalho, a automação. Um outro modelo que já está em uma das últimas versões do PJE é o movimento inteligente, em que ele, a partir da decisão, da decisão tomada do texto do magistrado, seja um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença, ele sugere qual é o movimento. Por exemplo, se foi procedente, procedente em parte, improcedente, despacho de mero expediente, enfim, o movimento, ele sugere ao sistema qual é aquele movimento, que pode agilizar muito o nosso trabalho. E, por fim, o modelo que também já está disponível é o de gerador de texto. Eu acho que vários de vocês aqui devem utilizar o Gmail. Quando você vai digitar uma mensagem, ele sugere a conclusão daquela palavra ou da frase. Esse modelo também está disponível para sugerir isso. Nós já fizemos um caso com o apoio, com o apoio do Diego, do TRF3, do Rodrigo Vieira, desculpe, do TRF3, em que nós podemos, ele fez isso nos desafios que foram dados para o novo editor LibreOffice, e nós vamos colocar esse mês ainda disponível no editor LibreOffice essa funcionalidade. O Rodrigo Vieira aqui fez um trabalho fantástico e eu espero que nesse mês de agosto nós tenhamos um webinar para mostrar um pouco isso, o potencial de plugins no editor de texto, mas já com esse gerador de texto disponível. Então, esses são os modelos que hoje estão disponíveis no Synapses e que, como serviço, podem ser utilizados. A pergunta é, com base nesses modelos e com o que ele faz, que tipo de decisão você pode tomar, quais os casos de uso possíveis?
essa é a minha parte, é só uma parte introdutória. Obviamente, quem vai poder dar melhores informações sobre isso é o Paulo Porto, a quem eu passo a palavra agora para poder falar. Aliás, tem uma informação importante antes que o Paulo comece. Nós temos já, entre modelos em estudo, testes e em homologação, nós já temos mais 66 modelos de inteligência artificial que estarão disponíveis no Synapses. Quando nós, às vezes, falamos que o Synapses é uma fábrica de inteligência artificial, Paulo Porto, a gente não está brincando. Né? Então, verdade, doutor Brown. Eu acho que o salto de qualidade para a justiça, para o judiciário é fantástico, e eu só tenho a agradecer a toda a equipe que trabalha com isso, tanto a equipe do TJ de Rondônia, Micael, Pablo e Alcides, mas também todos aqueles dos tribunais que estão trabalhando conosco nesse projeto, a exemplo que é o caso aqui mencionado do Rodrigo Vieira, ou da equipe do TJ de Pernambuco, que já nesse mês de agosto nós vamos já temos um webinar, programando um webinar para falar sobre ELIS, que é a solução para a execução fiscal, e aí estou sendo lembrado aqui também do TRF1, que tem uma equipe fantástica. Enfim, só está crescendo. Né? Paulo Porto, a palavra está com você. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Para quem não me conhece, Paulo Porto, sou servidor TJRN. Vou fazer um hands-on aqui de chamadas de modelo de IA através do Synapse, né? No fluxo do PJE. Compartilhar a tela aqui. Bem, como o doutor Braulio bem apresentou os modelos já disponíveis, eu vou fazer uma combinação de utilização de 3 modelos que eu elegi aqui para a gente fazer essa chamada aqui no nosso fluxo. Para isso, vou entrar aqui no nosso fluxo, cadastro de fluxo. Vou utilizar aquele mesmo fluxo que a gente utilizou lá nos nossos primeiros webinars, né? Vou reaproveitá-los e vou criar aqui o nosso primeiro fluxo, que é um fluxo que vai ficar responsável aí por fazer a requisição de modelos do IA e retornar esses valores para dentro das nossas tarefas, das nossas variáveis de fluxo, para que a gente possa tomar nossas decisões a partir desses retornos. Primeira coisa, vou colocar o código do fluxo aqui, chamar o nome dele de requerimento de modelo de IA na autuação. Eu até já descrevi aqui, vou aproveitar a mesma descrição. Vou colocar a data de publicação, vou colocar que ele está ativo. Esse fluxo aqui é que vai ser responsável por fazer todas essas requisições aqui no Synapse, né? E bater lá em algum modelo que toma uma determinada decisão, como o Dr. Braulio explicou, e ele vai, dada a informação, que é aquela premissa básica, né, de A, dada a informação que aquele modelo ele vai retornar. Então, eu elegi aqui 3 modelos para a gente trabalhar. Esses 3 modelos são aqueles que o Dr. Braulio já colocou aí, que é o dos assuntos da TPU, pedido de liminar e classe judicial da TPU. Ou seja, dado uma petição inicial, ele vai ser capaz de me dizer qual é a classe judicial daquela petição, bem como do assunto e se há pedido de liminar, né, antecipação de tutela ali dentro daquela petição inicial. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso fluxo. Ele vai ser o nosso responsável por fazer todas essas chamadas e assim eu vou iniciá-lo. Para não perder aquela prática, né? Vou sempre documentar aqui
Para quem não teve a oportunidade de assistir os primeiros webinars, recomendo fortemente. A gente sempre coloca um código aqui com um objetivo desse fluxo destinado. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Destinado à realização. Vou colocar aqui. De requisição de modelo de IA no Synapse à atuação do processo. Esse fluxo aqui vai ficar responsável por isso, tá? Seguindo aqueles princípios de responsabilidade única. Vai ser responsável por fazer chamadas, né, a partir da autuação do processo em modelos de IA, para que a gente possa tomar a decisão a partir do retorno dessas informações que vem lá do Synapse. Vou salvar aqui. Vou vir aqui no nosso nó, já criar o nosso primeiro nó, tá? O primeiro nó que eu vou criar aqui vai ser um nó chamado de recuperar a petição inicial. A primeira coisa que eu preciso fazer é recuperar o conteúdo da petição inicial que está dentro do nosso processo, tá? E além de recuperar a petição inicial, eu quero aplicar um Base 64. Para quem não está muito familiarizado com esse termo técnico, o Base 64 nada mais é do que uma codificação daquele conteúdo de petição inicial para evitar problemas com codificacação de caracteres, acentos, né, caracteres especiais. Então, esse Base 64, vocês vão ver que eu vou aplicar esse Base 64, vou recuperar a petição inicial e aplicar esse Base 64 em seguida. Após isso, é que eu vou mandar como uma informação para que o Synapse resolva um modelo com aquele conteúdo em base 64 que eu quero que ele resolva. E aí, mais uma vez, coloco o base 64 para evitar qualquer tipo de codificação, né? Problema de codificação de caractere. Então, eu vou colocar aqui que é um nó de sistema, tá? Ele vai vir do início. E aí, esse camarada ele vai ter um evento. Aí, nesse evento, é onde eu vou fazer o que o próprio nome já está dizendo. Recuperar a petição inicial e aplicar esse base 64. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ok. Usar o famoso tramitação processual service. Grava variável. Esse grava variável, vou colocar uma variável aqui chamada petição inicial base 64. Então, eu vou gravar uma variável do nosso fluxo para que ele receba a petição inicial e já aplique o base 64. Então, aí vou chamar uma outra ela aqui chamada documento judicial service, recuperar conteúdo, base 64. E aí eu vou passar como parâmetro a minha petição inicial. Nesse exemplo aqui, apenas para fins didáticos, eu vou facilitar aqui para a gente pegar a petição inicial a partir do nosso editor de texto. Notadamente que a gente tem diversos tipos, como o Dr. Braulio já considerou aí na apresentação dele, e existem várias formas, inclusive existe um modelo de IA para que o próprio Codex ele já faça todo esse trabalho para a gente. Dado um conjunto de documentos, ele vai dizer quem é a petição inicial e vai trazer esse documento em forma de texto. Tá? Se for um documento digitalizado, ele vai fazer OCR e vai transformar aquilo ali em texto e vai resolver a nossa vida. Mas para fins de apresentação aqui, eu vou fazer algo bem simples, só para os senhores sentirem aí o poder, né, dessas chamadas a partir do fluxo aí e esse retorno dos nossos modelos. E aí eu vou colocar o seguinte, tramitação processual service. Eu quero aqui que ele pegue a inicial.
a gente tem esse método aqui, get inicial, que aí eu venho aqui também e coloco tramitação processual service, recupera processo. Eu preciso dizer qual é o processo que eu quero pegar inicial dele. E aí, obviamente, que aqui, como o exemplo simples que eu falei, ele vai pegar e está lá como o tipo de documento de petição inicial. E aí eu vou fechar aqui e pegar get 0. Por quê? Porque eu quero pegar o primeiro documento que está lá como tipo de petição inicial. Então, vou fechar aqui os meus parênteses. Esse aqui do get, esse aqui do get inicial, esse aqui do nosso recupera conteúdo base 64. Vou fechar a minha L, está montada a minha L. Aí, pessoal, uma consideração. Eu vou fazer aqui essa utilização dessas ALs, mas é importante que os senhores saibam que elas ainda não estão disponíveis na versão nacional. Porém, naquele webinar que Rodrigo Menezes explicou a utilização do modelo no fluxo também, utilizando aquele triagem de grande massa, né, ele fez na máquina local dele, mas nosso objetivo aqui é que os senhores saiam daqui e consigam puxar esses pequenos detalhes que faltam para colocar dentro da versão do PJE dos senhores, para que tenham essas chamadas aqui. Porque essa recuperar conteúdo base 64, ela não está ainda na versão nacional. Mas nada impede que os senhores puxem, tá, para a versão, e obviamente eu acredito que o mais breve possível isso aí já vai ser integrado dentro da versão nacional, e quem tiver na última versão também já vai se beneficiar sem precisar fazer essa importação, vamos dizer assim, desse código, tá? Então, estou utilizando um ambiente aqui, que é um ambiente criado pelo CNJ, na nuvem do CNJ, e já vai fazer a chamada do serviço através daquele gateway, né? Que registra todos aqueles serviços em nuvem, na nuvem do CNJ. Isso aqui é uma coisa bem bacana, porque quando o Rodrigo mostrou lá atrás, a finalidade dele era mostrar a chamada, sendo que ele fez a utilização com o ambiente local dele, de desenvolvimento. E aqui eu quero mostrar para os senhores que a gente já está utilizando a nuvem com gateway, já todo configurado, né, assim, de verdade aqui, e não na máquina do desenvolvedor, vamos dizer assim. Isso é muito interessante porque os senhores já podem puxar esses detalhezinhos que faltam, né, para essas ALs e já sair daqui utilizando. Então, vou gravar aqui o meu primeiro nó. Depois desse camarada aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou criar o meu outro nó aqui, chamado, agora eu quero que ele realize as requisições dos modelos no Synapse. Pronto, esse nó aqui vai ficar responsável para fazer essa chamada lá no Synapse, né? Eu vou passar o modelo aqui e ele vai bater lá no Synapse e vai me retornar o resultado daquele modelo, que obviamente eu vou passar aqui aquela minha inicial que eu resgatei na EL aqui anterior, ele vai fazer todo esse processamento para mim e vai me retornar. Deixa eu abrir aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer, como eu falei para os senhores, eu vou utilizar 3 modelos. O modelo de assuntos judiciais, né, para ele me indicar qual é o assunto daquele processo, a classe judicial daquele processo e se tem ou não um pedido de liminar. Então, a primeira ação aqui que eu vou fazer vai ser a minha primeira chamada no Synapse, né, eu passando o modelo que eu quero que ele vá lá e chame para mim. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui tramitação processual service, nosso carro-chefe aí.
eu vou gravar uma variável, porque essa variável, eu vou gravar o retorno que vai vir lá do Synapse, tá? Eu vou fazer a chamada, e aí eu quero que nessa variável ele grave o retorno daquilo que vai vir lá do Synapse. Então, eu vou colocar aqui o nome dessa variável, retorno, modelo, liminar, Synapse. Aí, para eu gravar, eu preciso de um valor. Qual é o valor? Eu já vou passar direto aqui a minha chamada da API do Synapse, que vai ser o meu PJE API Client. Né? Isso aqui já está disponível nas versões de todo mundo. Fiquem atentos só daquela L que eu mostrei anteriormente, né? E vai ter uma outra L que eu vou mostrar no final, que também está lá naquela versão lá, que está na branch lá do Webinar 6. Então, para quem quiser já puxar e já começar a degustar o que eu vou fazer aqui aí no Tribunal dos Senhores, já pode puxar essas pequenas inclusões de L's que estão lá, né? Conjunto de L's que estão lá, foram incluídas nessa branch lá do Webinar 6. Então, o PJE, API Client, eu vou colocar aqui uma autenticação. A autenticação que eu vou utilizar aqui é aquele Base Authentication, aquela autenticação mais básica, né? E aí eu passo através de um header. Então, eu já tenho esse método aqui na minha classe PJE API Client, e aí eu vou passar só o usuário e a senha. Então, eu vou usar aqui um usuário que está sempre... vai funcionar aqui, mas a qualquer momento ele vai ser desativado, é um usuário temporário, tá? Mas os senhores podem utilizar e, obviamente, é interessante que os senhores se cadastrem lá no Keycloak, lá do Synapse, né? Para quem não tem conhecimento do Synapse, ele utiliza aí um controle de acesso aí através da ferramenta do Keycloak, que faz parte todo do manual, da documentação, os senhores podem ver lá. Então, passei aqui meu usuário e minha senha, tá? Após passar meu usuário, vou colocar um ponto aqui e já vou fazer a requisição. Olha, já aplico um post aí para poder ele ir lá, bater no serviço do Synapse, e aí eu quero já que ele me retorne aí o que o Synapse vai me dizer acerca do que eu passei para ele. Então, no meu método post, eu preciso passar aqui a minha URL, na realidade, só o meu contexto, Synapse, /REST, /modelo, /executar serviço, aí ele tem esse padrãozinho aqui de colocar um traço, barra, e aí o nome do modelo. O primeiro modelo que eu vou trabalhar aqui vai ser um modelo de liminar. Essa lista de modelos, os senhores podem ver lá dentro do Synapse, vai ter esses códigos, para cada modelo vai ter o seu código, tá? Chama um modelo desse de classe, né? Então, tá CLS aqui de liminar, e é o padrão que ele adota aí. E aí, o de saber se aquela inicial ela tem ou não liminar, vai ser esse camarada aqui. Então, eu vou colocar um barra e a versão dele. Tudo isso daqui tem na documentação do Synapse, na parte lá da API, da chamada de API. Tá? Então, os senhores podem aí ter acesso a qualquer momento. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha chamada agora do meu segundo parâmetro, dentro do meu post. E aí eu informo qual é a classe que eu quero que ele guarde as informações que vão vir lá do Synapse. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu quero que ele retorne numa classe de string mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui com o meu grava variável, né? Ele sabe que esse grava variável, ele grava um inteiro, ou grava um boolean, ou grava um string, um byte array. Mas eu não, eu quero um negócio bem simples aqui para fazer o tratamento disso tudo. Paulo, me permite só uma... Desculpa a interrupção, mas assim, só um esclarecimento que a equipe está fazendo, é que para cada modelo tem uma API
consequentemente uma URL, pelo nome do modelo e a versão dele, porque os modelos também têm seus versionamentos, né, que vão evoluindo. Tá? Perfeito. Só para deixar essa informação aí para registrar. Bora, vamos lá. Beleza. Então, como o Dr. Brado falou, ó, tem a minha URL aqui, né, é barra CLS eliminar barra versão aqui do meu modelo. Então, posso ter várias versões do modelo, por isso que eu coloquei o barra 1 aqui. E, obviamente, esse modelo pode vir a ter várias versões. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu coloquei duas aspas simples aqui, e vou colocar um getClass aqui, eu quero que ele retorne uma classe do tipo string aqui, tá? Opa. GetClass. Então, aqui, o que eu vou fazer? Passar o meu outro parâmetro. Esse outro parâmetro aqui, vou colocar como false, e ele vai representar o seguinte. Ele vai representar se, se a gente for olhar aqui o método dele, ó, gosto sempre de fazer isso, e é bom que os senhores tenham esse hábito, né, para o desenvolvimento do fluxo aí. Quem é de negócio, ficar cada vez mais perto do seu desenvolvedor aí, né, para que ele explique essas chamadas dessas ELs. Então tá aqui no meu post, eu passo o caminho da minha API, passo a minha classe, né? Nesse caso eu estou retornando uma string, e aí eu tenho esse PJ response. Isso é uma resposta do PJE. Então eu tenho aqui nesse método aqui do handle response, eu tenho tanto a resposta, o que vai vir de lá, se vai ser esse PJ response ou se ele vai retornar, quer dizer, qual classe ele vai retornar. Nesse caso aqui eu estou retornando uma string, tá? Uma classe do tipo string. Então, voltando aqui, vou colocar aqui, ele não é esse PJ response, que eu quero simplesmente um retorno simples, uma string simples, sem nenhuma firula aqui, para a gente poder trabalhar em cima desse retorno da string normal, básica mesmo. Então, eu venho aqui e coloco um false aqui, né, para deixar ele bem básico. E aí eu vou colocar agora, por fim, o meu payload. O que seria o meu payload? Seria o pacote que eu vou mandar lá para a API do Synapse, já que eu estou usando uma requisição do tipo post, então eu tenho que mandar para o Synapse um conteúdo, para que o Synapse, recebi esse conteúdo, agora eu vou dar o retorno de acordo com esse conteúdo que você me deu. Então, eu já passei a URL, que é usando o modelo de eliminar, e agora eu quero montar o meu payload. Como é que eu vou montar esse meu payload? Eu vou colocar aqui, e é uma mensagem. Primeira coisa, isso aqui também está na documentação, vocês podem olhar lá, que tem um exemplo. E dentro desse objeto aqui, tipo mensagem, eu tenho o meu tipo que ele vai passar aqui dentro do meu payload. Então o meu tipo vai ser do tipo texto, tá? E aí no meu conteúdo, eu venho aqui, informo meu conteúdo. Já disse qual é a minha mensagem, já informei que a minha mensagem é do tipo texto, agora eu vou passar efetivamente o meu conteúdo. Como é que eu vou fazer esse conteúdo aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um concat aqui, concatenar. Esse concat aqui, ele vai fazer o seguinte, vou colocar um tramitação, quero que ele concatene aqui com a minha variável que eu coloquei aqui em cima, que eu gravei aqui em cima, que é a minha petição inicial com o base 64, tá? Então, eu vim aqui, tramitação, processual service, recupera variável, e aí, nesse camarada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui meu peticão inicial base 64, né? Aquela Lzinha que a gente, aquela variável que a gente criou na chamada anterior aqui do nosso fluxo. Vou concatenar também aqui para ele fechar o meu objeto. E aí eu vou
colocar uma vírgula aqui e vou dizer, olha, quantidade, classe, eu quero que ele retorne aqui 3 recomendações, tá? Porque, obviamente, os senhores sabem que uma rede neural não consegue ser, assim, dificilmente ela vai conseguir ser 100%, ter 100% de acerto, né? Tem a história da acurácia, né? Então, a gente pode definir aqui quantos resultados a gente quer trabalhar para que ele dê o nosso retorno, tá? Então, eu venho aqui, faço, fecho o meu payload, né, os meus parâmetros, e venho aqui e fecho todo o meu objeto, tá? Então, já montei a minha instrução aqui, a minha chamada no Synapse, e venho aqui e salvo. Ok, salvou. Já sei que ele já vai fazer essa chamada e vai me retornar nessa variável aqui, modelo liminar. Então, eu vou fazer aqui a referência de que ele vai chegar no nosso nó aqui de recuperar. Então, ele vem do início, vem para esse cara aqui, depois vem para esse outro e termina o trabalho dele. E daqui, eu quero que ele vá para algum lugar. Eu não vou colocar agora, não. Vou deixar ele sem. Então, vamos para o nosso próximo passo aqui, que vai ser o tratamento desse retorno do Synapse. Porque, só para os senhores entenderem, eu tenho um cliente aqui de requisição de API REST, tá? Que é o que a gente está fazendo ali no nosso fluxo. Então, quando eu passar um conteúdo em base 64, está aqui, ó, do tipo texto, todo esse payload aqui foi o que a gente montou, né? Na nossa L, foi o que eu mostrei aqui para os senhores, ó. Ele está montando todo esse pacote aqui. E aí eu faço a minha autenticação, PJ3. Aí nessa ferramenta ele tem esses headers aqui que a gente coloca, ele já vem com padrão também às vezes. E aí eu faço uma chamada. Quando eu faço uma chamada, aí ele diz para mim se é com liminar ou sem liminar. E aqueles resultados, ó, ele vem 2 resultados aqui, que é sem liminar e com liminar. Então, eu venho aqui e ele consegue me dizer aqui da convicção aí do modelo que foi treinado, ele consegue ter esse tipo de assertividade, esse quantitativo aqui de assertividade. Como fosse 70% de possibilidade de ser sem liminar e 29,95% aqui de ser com liminar. Então, é isso daqui que eu quero tratar na minha próxima L. Então, vamos à nossa próxima L aqui. Minha próxima L vai ser o tratamento do retorno disso aqui. Como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou colocar recuperar resultados tratados do Synapse. Quero que ele vá depois desse camarada aqui. Opa, coloquei como tarefa. Vamos lá. Recuperar resultados tratados, ou seja, ele vai me retornar um JSON, né, que a gente viu aqui, ó. Eu quero tratar isso aqui, eu quero pegar o valor do código, quero pegar o valor da descrição. E é isso daqui que esse outro nó do sistema ele vai fazer. Então, eu venho aqui em sistema, quero que ele fique depois desse camarada aqui. Ok. Então, vindo aqui de realizar as requisições, ou seja, ele vai vir para aqui, vai passar por aqui, depois vai vir para esse camarada. Vou colocar aqui, e ao entrar no nó, ele vai executar uma outra ação. Essa outra ação, eu quero pegar especificamente aqui o meu código, eu quero pegar a minha descrição, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa.
do outro. Gravar numa variável. Limitação, processual service, grava variável. Eu estou fazendo questão de escrever para fixar aí esse entendimento aí para os senhores, porque eu acho isso bem importante para não ficar nenhuma dúvida, tá? E se tiver eventualmente aí, ao final, os senhores se manifestem, por favor. Eu vou gravar meu, minha variável aqui de fluxo, que é o código retorno do modelo liminar do Synapse. Eu vou fazer uma chamada aqui na minha classe da API também, mas apenas para converter. Aqui nesse método, nessa classe que eu tenho esse método de converter para JSON Object. Então, eu vou converter para JSON Object, limitação, processual, service. Então, tu recupera variável, aí eu vou recuperar aquela variável lá de cima, tá? Como é o nome dela? Coloquei retorno, modelo liminar, Synapse. Fechei os dois. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar nesse objeto JSON, eu quero pegar aqui o objeto chamado resultados. Esse camarada aqui, ó. Tá? Ele vai me retornar esse objeto todo, então eu peguei o valor desse conteúdo que ele vai me retornar, através da gravação lá da chamada da nosso nó de sistema anterior. E aí depois ele vai me retornar isso aqui. Disso daqui, aí ele retorna diversas classes que eventualmente possa ter aqui dentro de cada modelo, né? Aí dentro da classe eu tenho o código e a descrição desse retorno. No caso aqui, se vai ser com liminar ou sem liminar. E aí eu vou dar um get zero aqui, já que ele é um array, né? Já que ele é uma matriz aqui, então eu vou dar um get zero aqui para ele pegar o primeiro que ele achar aqui, que é o que ele vai trazer com maior percentual de assertividade. Então, no resultado, eu venho aqui get as JSON array. Aí eu coloco um get zero, né, para ele pegar o primeiro, tá? Então, pego o resultado dentro do meu objeto array. Tá? Então, uma travada aqui no meu navegador. Já conserto isso. Vamos lá. Acabou sem gravar, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui bem rápido. Recuperar. O navegador travou aqui. Recuperar resultados tratados do Synapse. Fazer de forma bem rápida aqui para a gente não perder muito tempo. Quero que ele venha depois desse camarada, vai ser do nosso sistema. Beleza. Quero que ele venha antes aqui do realizar a requisição de Synapse. Deu aquele velho bugzinho que dá aqui nesse ambiente de fluxo, né? Eu tenho que salvar para garantir aqui. Fechar. Eu vim aqui. Voltar para o meu fluxo. Requisição. Ele acabou sem gravar de novo. Vamos lá. Recuperar resultados tratados do Synapse. Quero que ele venha depois desse camarada, sistema, ok. Eu quero que ele venha daqui depois da requisição do Synapse e depois vá lá e faça alguma coisa. Acabei percebendo que ele, com aquele bugzinho, ele acabou não colocando de onde é que ele vem daqui, ó. Agora tá tudo certo. Dentro da minha L, eu vou fazer o seguinte, para não ter perigo de travar o navegador de novo aqui. Isso aconteceu quando eu estava fazendo alguns testes também. Eu tenho que ver aqui se é alguma coisa que eu tenho que atualizar no meu Firefox.
Vou colocar só assim, e aí vou colocar SL pelo XML, que é mais rápido. Eu estou fazendo aqui para ficar bem didático aí para os senhores, mas particularmente eu só gosto de trabalhar pelo XML. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar a minha L lá toda, mas para conseguir guardar ela aqui. Ó. Código do modelo Synapse, ou seja, eu vou pegar primeiro o código, depois eu vou pegar a descrição. Através do código da descrição, eu posso fazer tomada de decisões lá dentro do meu fluxo, né, do meu nó de tarefa, seja lá onde for. Então, converto para JSON, bababá, pego lá o retorno em JSON, lá do meu Synapse, na nossa L anterior, né, do nosso sistema anterior. Vou lá no meu objeto de resultados e dou um get zero lá para ele pegar a primeira classe, pegou a classe e pegou o código, resolveu o meu problema. Dou um get string aqui, porque é string que eu quero trabalhar, não é com objeto diferente de string. Então, salvo, tá aqui o meu fluxo. Vou só fechar e abrir só para a gente ver o nosso gráfico, como é que ele está. Aqui está o início indo para o término, isso não é nada interessante, a gente vai arrancar isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, vou criar só mais um nó do sistema para iniciar o meu fluxo, porque quem acompanhou os webinários anteriores, esse fluxo aqui é o fluxo de reclamação pré-processual, que a primeira tarefa dele, e o que é o primeiro mini fluxo, que é de autos recebidos da autuação. Então, eu vou colocar aqui que para ele iniciar o fluxo de autos recebidos da autuação. Eu quero apontar esse fluxo aqui lá para a minha classe judicial, para que quando ele ajuize, ele já faça todo esse processamento e no final ele vai lá e chame esse outro mini fluxo aqui, que é o de autos recebidos da autuação. Então, vou colocar aqui no nosso sistema. Quero que ele venha aqui depois do resultado de Synapse. Está todo organizadinho aqui. Venho aqui. Ele vai vir depois de recuperar o resultado tratado de Synapse, já todo gravado na variável, de tarefa, tudo certinho, sem nada de JSON. E vou colocar um evento aqui. Esse evento vai ser a chamada lá do meu fluxo, né? Então, não sei se os senhores se lembram, mas a minha ela aqui vai ser aquela incluir novo fluxo, né? Ó, eu já trouxe aqui o meu código, ó, do meu recebido da autuação. Salvei. Fluxo salvo. Ok. Eu quero que daqui esse camarada ele vá para o término. E depois que ele iniciar o nosso mini fluxo, eu quero que ele vá para o término e morra o papel aqui do nosso fluxo de requisição do modelo de IA. Ok. Salvo. Vem aqui. Tá ficando vermelhinho aqui, eu vou saber já por quê. É aqui que ele vai para iniciar o fluxo. Deu aquele bug de novo. Vamos lá. Requisição. Agora vai. Quero que ele venha do meu recuperar resultado tratado. Agora sim. Eu vou logo publicar ele aqui. Vou fechar, vou abrir novamente, só para a gente ver o nosso gráfico atualizado, tá? Ó, vamos arrancar aqui o início para o término. Quero que ele siga numa sequência lógica aqui. Ok. Voltar para a definição, vamos olhar o nosso gráfico.
está aqui, ó. Ele recupera a petição em base 64, depois faz a requisição lá no Synapse, depois trata o retorno que veio do Synapse e, por fim, ele vem e inicializa o fluxo de autos recebidos da autuação. Tá? Então, como eu falei para os senhores, a gente vai trabalhar aqui com a chamada de 3 modelos de uma vez só. Por quê? Porque eu estou autuando um processo, eu quero que ele já recupere o inicial e já consiga bater em 3 modelos que estão lá no nosso Synapse e ele consiga me dar o retorno para cada um deles. Ou seja, o primeiro vai ser de eliminar, o segundo, aí eu vou partir para o XML, né, que para mim é muito mais rápido. O segundo vai ser o de assunto judicial. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa mesma chamada e só vou mudar aqui, ó, a minha URL aqui, ou, no caso, o meu contexto aqui do meu modelo. O do assunto judicial, ele vai ser dessa forma aqui, ó. CLS, assunto judicial. E aqui, eu vou gravar uma variável, a variável dele agora vai ser não mais liminar aqui, vai ser assunto. Ok? Então, recupero. Então, tá aqui minha L aqui toda montada. Então, já fiz a requisição aqui para saber se é eliminar. Já fiz outra requisição para saber qual é o assunto do meu processo. E agora eu já posso fazer a minha terceira requisição aqui também. Quero aplicar aqui 3 modelos de uma vez na hora da autuação do processo. E nesse de classe judicial, ele tem uma coisinha um pouquinho diferente aqui. Ele não está na raiz lá de hierarquia lá dos órgãos, né? Ele é um modelo criado pelo Tribunal de Rondônia. Os colegas estão aqui, os pais da criança aí do Synapse. E eu vou guardar aqui agora o modelo classe judicial, né? Que ele vai bater lá no meu modelo de classe judicial e vai retornar, e eu vou guardar isso, cada um deles aqui, o JSON, esse retorno aqui, para cada modelo desse, eu vou gravar em uma variável. Retorno modelo liminar, retorno modelo assunto, retorno modelo classe. Ok. Salvo. E aí vamos para o próximo passo, que é para pegar o código e a descrição. Deixa eu dar uma atualização aqui, pronto. Vou para o próximo passo agora. Meu próximo passo vai ser... veja que, inicialmente, eu só peguei o objeto código, né? Só o código aqui, se é sem ou se é com liminar. Mas eu quero pegar a descrição também. Quero que o que o Synapse me retornar, eu vou lá e jogo para o usuário. Olha, esse processo aqui foi processado pelo Synapse e o Synapse detectou que a inicial não tem liminar, ou então tem liminar. Esse é que é o meu objetivo aqui na nossa apresentação. Como eu vou fazer isso? Para gravar também a descrição, né? É a descrição agora que eu preciso. Eu venho aqui e... Opa! Deixa eu puxar aqui. Ok. Mesma coisa. Eu vou gravar aqui na variável descrição, retorno modelo liminar, converto para JSON, tudo aquilo que a gente fez no anterior, que a gente foi lá e pegou o código. Dessa vez eu vou pegar a descrição no meu objeto JSON. Então tá aqui. Ela é essa. Ela é extensa, mas se a gente for olhar a sequência aqui, então é uma sequência lógica das coisas, então não há por que se perder também. E aí eu estou usando aqui o XML para a gente ser mais rápido. E aí eu vou colocar agora a mesma coisa, eu vou fazer para os meus modelos de assunto. Mesma coisa, ó. Código do retorno do modelo do assunto, eu quero que ele grave lá, recuperando o meu retorno de modelo do assunto do Synapse, que é no nó anterior.
e pega o resultado, coisa e tal, mesma coisa. Certo? Vai lá na classe, vai lá e pega o código dele. No modelo de assunto, só para os senhores verem aqui, ó, modelo de assunto. O que ele vai retornar aqui para a gente? Ó, o código, que é o código do assunto lá da TPU, e a descrição, que é a descrição do assunto mesmo. Tá? Nesse payload aqui, nesse documento que eu mandei, ele identificou que é um assunto de cobrança de aluguéis, sem despejo. Né? Pelo menos a maior incidência foi disso aqui. Aí, ó, vocês estão vendo aqui, né, ó, um monte de possibilidades que ele vai trazendo, e isso aqui vai variar muito de acordo com o que você treina aquele modelo, né? Então, se ele está dando um percentual baixo aqui, então está indicando que esse modelo aqui ele está precisando ser mais treinado, de acordo, pelo menos de acordo com esse conteúdo que eu estou passando aqui, né? Ok? Então, já puxei aqui o meu código do modelo e a descrição do meu modelo de assunto. E aí eu vou passar também a mesma coisa para a minha classe judicial. Quero que ele faça essa mesma coisa aqui para a minha classe judicial. Então, código do retorno da classe judicial, vai lá, coisa e tal, pega o código, né, da classe, e depois eu pego a descrição e gravo na descrição do retorno modelo de classe judicial. Bom, é basicamente isso, e já dá para a gente fazer o nosso teste. Deixa eu só ver aqui se ele está certinho aqui, só para o desencargo. Esse aqui só faz recuperar mesmo, só tem uma ação. Esse outro aqui tem 3 ações, um para cada modelo. E esse outro aqui vão ter 6 ações. Um para pegar o código do primeiro modelo, outro para pegar a descrição do primeiro modelo, outro para pegar o código do segundo modelo e assim sucessivamente. Ok? Então, depois, no final de tudo, que ele processar tudo isso, ele vai e chama aqui o nosso fluxo de autos recebidos da autuação. Bom, eu acho que já dá para a gente ajuizar o nosso processo e ver como é que esse camarada ele vai comportar aí. Aliás, eu preciso recuperar essas informações, né? Eu gravei só numa variável, agora que eu estou lembrado. Eu vou pegar o meu fluxo lá de autos recebidos da autuação, que é a última coisa que eu faço naquele meu fluxo, né, de aquisição do modelo de Synapse. E os senhores já viram que eu estava guardando tudo numa variável de fluxo. Então, quando ele for para os outros fluxos, ele vai levando aquelas variáveis. E aqui nesse camarada, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar algumas informações aqui, tá? Essas informações aqui vão ser justamente o retorno vier lá do Synapse, que eu gravei naquelas variáveis, né? Tanto o código do retorno lá da requisição, como também da descrição. Então, eu vou fazer o seguinte: vou abrir mais algumas variáveis aqui, colocar aviso 1, e aí eu vou colocar do tipo aviso, para a gente ter algo aqui para escrever. Deixa eu puxar aqui só o nome que eu coloquei aqui para ficar bem bacana. Ó, coloquei esse nome aqui. Ó. Os modelos de inteligência artificial foram processados para este processo e detectou as seguintes informações acerca do pedido, do pedido inicial. Então, aí no próximo aviso eu vou informar o retorno de cada um. Para a gente otimizar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho eles aqui. A gente não perder muito tempo escrevendo aqui, né? Que a gente perde muito tempo aqui escrevendo. Então, pelo menos esse aqui eu vou fazer com os senhores. Depois eu vou pegar para a gente otimizar aqui nossa apresentação. Ó, com o sem pedido de eliminar, aí ele vai dizer:
com pedido de eliminar ou sem pedido de eliminar, do jeito que ele vai retornar aqui, ó. Ele vai vir sem pedido de eliminar ou com pedido de eliminar. Então, eu coloco a informação, minha legenda, ó, com ou sem pedido de eliminar. Ele vai dizer com eliminar ou sem eliminar. Então, eu vou pegar da minha variável lá, né, eu recupero variável processo, aquela variável lá, descrição, retorno, modelo, sinapse, liminar sinapse, né? É o meu modelo de liminar. Então, aqui é que eu trago a descrição dele. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para a classe e para o assunto. Então, para a gente otimizar a nossa apresentação, não ter que escrever um por um, que vai dar bastante trabalho e vai ocupar muito tempo aqui da nossa apresentação, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo no XML aqui. Vou precisar de 5 avisos. Esses 5 avisos aqui, um vai ser para a minha mensagem, que eu acabei de colocar aqui. Outro vai ser para dizer se é eliminar ou se não é, para dizer qual é a classe que ele conseguiu recuperar, qual o assunto, e para no final uma mensagem ali para dizer se ele veja a necessidade aí de retificar a autuação desse processo. Pronto, nosso objetivo aqui é isso, né, para fins de demonstração, e a gente vai preencher aqui o valor de cada um. Vou pegar aqui para ele trazer o de classe judicial, coloco no minha label aqui, da minha variável, né? Fazendo a mesma coisa do liminar, ó, classe judicial, ele vai informa qual foi a classe judicial que o Sinap conseguiu trazer para ele. O assunto judicial aqui que ele conseguiu trazer. Por fim, coloco uma mensagem aqui, fazendo o seguinte, olha, verificar a necessidade aí de retificar a atuação do processo, né? Já que o Synapse ele trouxe aqui, o advogado ele pode ter escolhido qualquer classe, qualquer assunto, ou sei lá, um assunto equivocado. Ele pode ter esquecido de marcar que era pedido de liminar, se não era. E aí nessa tarefa aqui, que é a tarefa de triagem, a pessoa vai ter a oportunidade de retificar a autuação. A gente não trouxe, teve alteração, mas eu vou alterar um negócio aqui só para poder publicar. Ok. Fechar, eu vou abrir aqui só para a gente conferir. Tá tudo ok. Tudo ok com nossas labels, tudo ok com nossos avisos, então em tese é para funcionar. Vamos lá fazer só mais uma coisa do ponto de vista de configuração. Classe judicial. Na classe judicial, nesse ambiente aqui, que é o que eu utilizei nos webinars anteriores, eu tenho reclamação pré-processual, que era a única classe que eu configurei aqui para nesse nosso ambiente. Ele está indo aqui para o meu fluxo inicial, sendo que eu não quero esse camarada, eu vou querer que ele vá para o meu fluxo de requisição de modelo inicial, ou seja, quando eu ajuizar um processo com essa classe, eu quero que ele vá para aquele nosso fluxo que a gente acabou de criar, tá? Então eu venho aqui, novo processo, já fiz, olha aqui, ó, reclamação pré-processual, mando incluir, vou escolher um assunto, vou escolher uma parte qualquer aqui, vou escolher polar passivo agora, um CPF qualquer, firmo, e curo. Aí aqui incluir petições, documentos, tem alguns modelos aqui de petição, já deixei pronto aqui. Uma petição com liminar, aqui. Vou pegar esse camarada aqui e vou jogar aqui dentro. Aí, pelo que a gente fez no nosso fluxo, ele vai recuperar o conteúdo disso,
vai mandar para o Synapse com o base 64, né? Para tirar todos os caracteres especiais, acentos, coisas e tal. E o Synapse vai devolver se, de acordo com esse conteúdo aqui, e no final, coloquei aqui com liminar, né? No final ele pede aqui que tem pedido de urgência. No final dessa inicial ele tem um pedido de urgência. As letrinhas ficaram pequenas aí, mas urgência. Para a gente ter certeza. Ó, a concessão de tutela, de urgência, coisa e tal. Vou salvar esse camarada aqui. Vou assinar. Vou vir aqui em protocolar. E agora ele torcer aí para dar certo. Opa, show de bola. Vamos lá ver se ele conseguiu recuperar as coisas lá do Synapse, né? Nosso processo aqui. Se eu vier aqui em servidor geral, ele vai estar em autos recebidos da autuação. Aqui o meu 49, olha só que bacana. Os modelos de inteligência artificial foram processados para esse processo e detectou as seguintes informações acerca do pedido inicial. Com o pedido liminar, com o pedido liminar. Então ele realmente acertou aqui. E classe judicial, ele trouxe outros. Esse modelo aqui, pessoal, ele está, salvo engano, com uma acurácia aí de, deixa eu só confirmar aqui, de 60% só. Então, é aí onde vem a importância dos senhores se envolverem cada vez mais, né, com essa plataforma, que é o Synapse, esse ecossistema aí, né, que é o Synapse, para que os senhores passem a colocar os modelos lá, passem a ajudar a treiná-los também, para que a gente consiga ter um modelo altamente eficaz, né? Ou seja, essa acurácia ela suba aí pelo menos para cima de 90%. Então, para esse caso aqui, dessa petição inicial, né, desse conteúdo dessa inicial, ele não conseguiu recuperar a classe, né? Que em tese seria uma tutela curatela, acredito eu aqui. E ele trouxe outros, então que já chama a atenção para os senhores nos ajudar. Quer falar alguma coisa, doutor Braulio? Sim, é que aí o Micael está explicando aqui, a equipe, pessoal, que nem todas as classes foram treinadas. Quando você não tem uma classe treinada ou tem um treinamento baixo, ele vai mostrar outros. E aí, só reforçando o que você disse, que vale a pena fazer o treinamento do modelo usando a base do tribunal, aquilo que é mais comum. E aí ele vai aumentar a acurácia dele. Perfeito. Então, assim, senhores, eu não sei os senhores, pelo menos para mim, eu fiquei muito empolgado com isso aqui. Quando o Dr. Braulio me convidou para fazer esse trabalho aqui, eu fiz com imensa satisfação e com muita sede para fazer, porque eu queria ver isso tudo funcionando, eu queria ver, né? E assim, eu consigo vislumbrar diversas possibilidades de utilização aqui desses modelos. Obviamente que, assim, para fins didáticos aqui, a gente mostrou algo bem simples, né? Mas que a gente consegue, obviamente, eu acredito que os senhores consigam também vislumbrar bastante possibilidades aí de aplicação desses modelos, né? A gente viu que tem modelos que ele testa em cima de atos judiciais. Então, por exemplo, existe, pelo menos, acho que foi em 2018, o pessoal fez um pedido aqui para quando houvesse uma determinação de bloqueio, né, lá no Bacen Júri, ele já seguisse uma tramitação ali diferenciada para realmente ir lá no Bacen Júri fazer o bloqueio. E a gente utiliza o POTI, né, que foi aquela solução que o CNJ, né, abarcou também, colocou no Parque Tecnológico também à disposição, que foi apresentada por doutor Adriano, juiz auxiliar da presidência do CNJ também, que ele já faz essa penhora de forma automática. Então, imagina a gente pegar um modelo lá, sai uma decisão judicial e o Synapse, a gente bate na API do Synapse e manda para ele a decisão,
e ele diz, olha, isso aqui se trata de um bloqueio, determinação de um bloqueio judicial. E aí ele já fazer a tramitação automática ali, e fazendo a realização de bloqueio, a penhora online, né? E isso aí, para mim, assim, é o futuro que já está virando presente, né? Assim, né? Eu acho que é isso que a gente espera que os sistemas judiciais eles virem o quanto antes, a gente consiga ter essa automatização inteligente e não automatização que dependa do usuário. Automatização já é importante, mas automatização inteligente é o que vai nos mover para dar conta desses milhões de processos aí que tramitam no Brasil todo, nos seus diversos ramos de justiça. Então, gente, era isso. Minha apresentação era essa. Espero que tenha ficado muito bem compreendido por todos. E passo a palavra para o Dr. Braulio aí para as considerações finais. Paulo, fantástico. Ali quando a gente clica no participante, ali embaixo tem um desenho um cantinho, assim, como se fosse do megafone, mas ele é bem pequenininho. Eu acho que valeria a pena a gente colocar ali uns aplausos, né, para o Paulo Couto, porque realmente fantástico, né, essa contribuição. Paulo, eu gosto de fazer essa pergunta porque, de alguma maneira, mostra o que é que a gente está fazendo aqui. O que você entende de inteligência artificial? O seu estudo, até onde você foi? Você próprio já desenvolveu inteligência artificial? Ou você pegou isso que estava ali e construiu esse pacote que você fez aqui? Nesse caso, eu peguei esses modelos que já foram treinados por alguém e que já estavam dentro de uma plataforma que é o Synapse, ou seja, todo esse trabalho pesado que precisa ser feito, eu não tive essa preocupação, eu apenas degustei do que já existia, né? E assim, fiquei muito motivado para contribuir com o treinamento, que é como a gente viu aqui, eu fiz questão de mostrar aqueles outros lá, porque isso mostra a necessidade de um treinamento maior dos modelos, né, para que a gente consiga, sei lá, chegar a um momento em que a gente consiga ter todos os atos judiciais dentro dos Synapse do Brasil todo e ele consiga ter uma acurácia pelo menos acima de 90%, aí, que já seria o interessante para ele tomar decisões mais assertivas, né? Então, essa ideia da gente ter essa plataforma, todo esse trabalho pesado de construção de algoritmos, de, sei lá, se vai ser machine learning, se vai ser, é, enfim, algoritmo de IA puro mesmo ali, se vai ser usando Python, ou se vai ser, aí tudo isso aí está abstraído dentro dessa arquitetura. E isso é uma coisa que eu estou até falando e me empolgando aqui, porque realmente é uma coisa assim que veio de graça, né? Vamos dizer assim, a gente consegue a gente está vendo aqui que funciona e que foi muito bem feito, foi muito, assim, precisa ter esses treinamentos, mas foi muito bem feito, a plataforma está aí, está pronta, o ecossistema já está pronto, o que a gente precisa é contribuir para o treinamento e criar os nossos modelos. A gente, né, pensar fora da caixa ali e pensar em diversos modelos possíveis para diversos tipos de situações possíveis também. Eu queria que o Pablo aparecesse aí, Pablo. Ligasse a sua câmera aí, obrigado, Paulo. Ligasse a sua câmera, o seu som. Primeiro, enquanto o Pablo se prepara ali, Paulo, esses modelos que você criou aí, dos fluxos e tal, eles estão. Você vai colocar lá no Git? Como é que você vai botar isso para o pessoal? Na realidade, esses modelos já estão dentro do Synapse. O que o pessoal precisa é apenas passar aquela URL que eu demonstrei aqui. Olha, utilize esse modelo. Agora, se o Não, mas pessoal o quiser... fluxo, o você fluxo, né? configurou a EL e tal ali. Tá, não, o fluxo eu me comprometo de colocar lá no PJF Fluxo, lá no nosso Tá, repositório. tá. Tá? O Pablo. Só Pode mais uma falar. observação. Teve também o de Tudo certidões que você automáticas. fez, eu queria que você colocasse lá. Né? Isso. Então, o de certidões automáticas, né, que a gente apresentou dia 3 de julho,
eu já vi que o pessoal estava pedindo também. Eu acabei, já peço desculpa aí a todos, que eu acabei esquecendo de colocar lá também no PJ Fluxo, e vou colocar os dois, tanto de certidões automáticas e esse daqui das chamadas do Synapse. Legal, legal. Pablo, você quer comentar alguma coisa? O que você poderia falar aí sobre como o Paulo abordou? Que sugestões você daria? Você é um cara que também conhece bem o PJE, e aí é bem interessante esse aspecto, porque o cara na ponta ele não precisa entender de IA, né, Pablo, ele precisa saber entender o que ele tem que entregar e qual é a resposta que ele vai obter, não é isso? E tomar Correto. as decisões, como é o caso que o Paulo aqui, o Paulo Porto não precisa se preocupar em saber de desenvolver o algoritmo, etc. Né? Correto. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, doutor Braulio, na utilização do Synapse, é que a gente consegue distribuir o trabalho, né, que para entregar um caso de uso desse, existe o conhecimento de vários tipos de áreas ali da informática. O Paulo atuou ali naquela parte do mapeamento de fluxo, que ele tem uma expertise, e a equipe de Data Science se preocupou ali em construir o modelo. Então, assim, a construção de um modelo, como mesmo o Paulo falou, por exemplo, ele pegou uma petição inicial que era uma classe que não tinha muitos exemplos, né? Então, assim, a IA jogou para outros, porque ela não tem muito exemplo, então para ela não errar, ela joga, a gente geralmente coloca ali na hora de gerar o modelo, isso como uma classe outros, para que não gere uma resposta errada ali. O interessante do Synapse é justamente essa abordagem, né? O cientista ali de dados, o que está desenvolvendo o modelo, pode criar o modelo de forma isolada, criar uma versão, colocar isso para teste. Então, ali no fluxo, a gente pode mudar a versão, usar várias versões do mesmo modelo comitantemente, abre essa possibilidade. E eu acho que o maior benefício justamente é esse. Até o próprio Rodrigo, na outra apresentação, falou que não tinha conhecimento ali de IA, aquilo para ele chama via serviço, né? Ele não sabe o que está acontecendo ali do outro lado. E a criação de um modelo de IA, por exemplo, esses modelos que o Paulo usou hoje, que é o da liminar, da justiça gratuita, a classe, os assuntos, a gente já criou extratores para isso. Então, quem já fez aí os cursos do Synapse em relação ao tipo de movimento magistrado, a gente já criou extratores no mesmo formato, que é só o analista ali configurar o usuário e senha do banco do PJE, ele vai extrair esses exemplos automaticamente e dar a carga no Synapse. Então, acredito que se a gente colocar todos os tribunais para fazer essa extração, a gente já vai ter um modelo com acurácia bem melhor. E Legal. E aí, assim, o Paulo, uma coisa que é importante enfatizar, né? O Paulo fez uma abordagem. Alguns poderiam estar pensando, poxa, mas por que não faz isso, não faz aquilo? Faz, ué. Vocês está aí para isso, né? Desde o início do webinar foi isso. Pegue e use. Você pode usar de outra maneira. Você poderia sair dali um despacho, uma certidão, né? Enfim, poderia aparecer várias opções. Ele colocou aquela classe outros. Ele poderia dizer, olha, as opções aqui são essa e essa. Ele poderia colocar mais de uma, né? Então, ou colocar o percentual. A informação existe. O modo como você vai tratar. O Paulo colocou como um caso de uso nessa experiência. Lembrando que nós temos mais de 10 modelos já prontos e tem uma lista imensa de modelos que os tribunais estão trabalhando conosco, né? Vamos lá, Pablo. TJ Pernambuco, TJDFT, TRF1, TRF3, né? Correto. Aí tem o Tribunal de Minas também, né, que está entrando agora, TJ de Mato Grosso, que está já configurando o Codex. Então, assim, são vários tribunais. Paraíba também já nos procurou. Tem outros órgãos, né, o TCU nos procurou recentemente também para usar a plataforma. E assim, só tem a crescer isso, né, na plataforma colaborativa, né, e a gente tenta, assim, como desenvolvedor do Synapse, nunca criar limitações, né. A nossa preocupação em relação à tecnologia, frameworks de IA, a gente tem sempre pensado nisso como norte. Permite qualquer tipo de ferramenta aí para ser usado. O Micael lembrou que o TJ do Rio de Janeiro também, que já está, TJ do Rio também conosco nesses projetos. Doutor Braulio, nós também, TJRN, nós temos um cronograma para cumprir aí, e nossa ideia é usar o triagem de grande massa
para ajudar na classificação lá, semelhante ao que o Rodrigo fez naquele webinar, para etiquetar os processos, para que ajude o pessoal. A gente vai escolher uma competência específica, que é a fazenda pública, né? Existem vários temas lá que são assim, de despacho em lote, de, né, pedidos de aposentadoria, ou às vezes tem um benefício que sai do governo do estado ou do município e precisa fazer um despacho só. Então o IA vai ajudar bastante a gente conseguindo etiquetar de forma inteligente esses processos. Bacana. Tem uma informação que eu preciso para vocês. Infelizmente, hoje, por conta do horário aí, nós não vamos abrir para perguntas orais aí, algumas nós estamos respondendo por aqui. Tem algumas perguntas, o que fazer e tal. Manda as perguntas sobre esse assunto, manda um e-mail para nós, gerênciaexecutiva.pje@cnj, que nós vamos direcionar as respostas. Estejam atentos às informações de treinamento. Nós já enviamos via gerência executiva. Está indo hoje, acho que o e-mail, né, para um novo treinamento do Synapses. O requisito, nesse momento, é que entenda de Python, porque tem que ter algumas noções sobre isso. Também aqui está assistindo o nosso evento a doutora Ana Lúcia Aguiar, que é juíza e que vai atuar na próxima administração como juiz auxiliar, e que nós já começamos a transição, né, para a próxima gestão, e há todo o apoio da equipe do ministro Fux, que vai continuar, e todo o apoio ao projeto, né? Isso não vai parar, né? Ao contrário, acho até que eles vão querer botar o pé no acelerador mais ainda. Então, é esse sentido também de espírito público e de continuidade. Isso não é um projeto de uma pessoa, de outra pessoa, isso é um projeto de Estado, né? É muito mais do que uma política pública que o CNJ está desenvolvendo, e cada um de nós é responsável por colocar mais um elemento, um tijolo nessa construção. Então, eu deixo aqui mais uma vez essa informação, vocês podem nos escrever que a gente responde sobre isso. Agradecer imensamente ao Paulo Porto pela didática, né? O Paulo Porto é o nosso professor principal aqui do nosso quadro de professores, o professor titular aqui do nosso programa. Agradecer ao Pablo, Micael e aos filhos da equipe do TJ de Rondônia, que está à frente na gerência técnica do Synapses, ao Antônio Augusto e ao Marcelo, que trabalharam aí para sustentação, e a Caliandra também, para nos ajudar para que tudo corresse bem no dia de hoje. Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 14h30, com mais um webinar do Programa de Formação para Automação Avançada no PJE. Boa tarde.